E eu saía de casa no Guará, na época o Tito ele tava morando lá na Asa Norte, eu saía de casa no Guará, ia lá pra Asa Norte, a gente sentava no quarto dele, ficava lá o dia inteiro. E aí? Pra onde a gente vai? O que a gente começa a fazer? Ah, tem que pesquisar sobre isso, como é que escreve o projeto, como é que faz isso, como é que faz aquilo, vamos conversar com a pessoa tal, vamos, não, eu tenho que ir ali, vamos lá, tem reunião, vamos. Tudo foi assim, metendo as caras, sem saber... Sem saber de nada. Foi basicamente iniciando. A Projetos iniciou assim. Metendo as caras, a gente começou e aos poucos foi fluindo. Olá, empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um podcast do Bate-Papo Terceiro Setor, aqui no canal do Empreendedor Público. Muito bom contar com a sua participação em todo o nosso encontro, tá? Todo o material que a gente traz para você é tentando flexibilizar as informações, trazer informações um pouco informações que são mais elaboradas de uma forma mais simplificada, tentar conduzir o seu processo no empreendedorismo público, no terceiro setor, do melhor jeito possível. Para isso, nós estamos com uma alteração aqui no nosso podcast, já de início, né? Nós estamos com um co-host, né? Para quem não conhece, quem não sabe do que se trata, né? O host é aquele que hospeda o projeto, né? que geralmente conversa com as pessoas, mas a gente encontrou uma dinâmica muito interessante de trazer o Paulo. Paulo, que é uma pessoa que trabalha conosco aqui na Projetos, né? Que é o administrador de tudo da Projetos, né? Para ele conversar também sempre com os nossos convidados, né? Assim como eu trago o conteúdo, ele vai trazer também comigo. Nós dois seremos os hosts dos podcasts. E para isso hoje, né, vamos continuar a partir daí. Eu sou o Tito Santana. Eu sou o Paulo Guzmão. E seja bem-vindo a mais um Bate-Papo Terceiro Setor. Paulo, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela presença mais uma vez aí em mais um podcast. Na verdade, no primeiro, né? A primeira vez que as pessoas... primeiro, só que a gente já fez alguns bastidores aqui antes. Paulo, a gente tem uma relação de amizade, para quem não sabe, na verdade eu acho que ninguém sabe, né? A gente tem um histórico de empreendedorismo, né? Falando um pouco da minha história, eu me envolvi com o terceiro setor por parte da minha mãe. Minha mãe ela tem uma relação muito forte com o terceiro setor. E eu conheci o Paulo nas aventuras de empreendedorismo nossa, né, Paulo? Fala um pouquinho como é que foi. Cara, eu conheci o Tito no início de 2017, mais precisamente no mês de fevereiro de 2017. Através de um amigo em comum, Caraca, né? Você lembra até do mês. Lembro. Foi em fevereiro de 2017, através de um amigo em comum entre nós dois, que naquela época nunca tinha visto o Tito, nunca nem tinha contato, apesar de nem termos... de esbarrar. Apesar de termos muitos amigos próximos, né? Porque eu estudei na mesma escola que o pessoal, e eles já conheciam o Tito. O Tito, que é hoje... noivo, mas antigamente era o namorado de uma colega próxima na época da escola, né? E através desse colega a gente teve foi a primeira ideia... Tu chegou a estudar com a Heloísa, não? Não, eu não cheguei a estudar. Eu estudei na mesma escola, só que um ano antes dela entrar. Ah, tá. Verdade, lembrei. Aí quando eu saí... Mas eu já tinha... Como eu tinha contato com o pessoal lá, eu já tinha... Sim, já tinha visto, de certa forma, sim. Visualmente já tinha visto a Heloísa. A Heloísa que é a noiva do Tito. Minha noiva. Aí, através desse amigo em comum, surgiu... Eu sempre tive, assim, uma vontade de empreender. Naquela época era uma sementinha ainda, né? Era aquele pequeno desenvolvimento da mente empreendedora, que eu nunca tive isso em minha relação familiar, mas sempre tive uma pequena vontade. Desconforto. Um desconforto ali, que começou, inclusive, quando eu era... pequeno, vamos dizer assim, quando eu estava ali na minha terceira série mais ou menos, eu comecei a fazer bonequinho de fio de telefone, sabe aqueles fiozinhos telefônicos? Eu pegava, montava um bonequinho, fazia escudo e tal, cheguei lá na escola com um monte que eu fiz, e o pessoal olhou assim, os colegas de turma, caraca, velho, que legal, como é que você fez isso? Eu falei, em casa, fiz lá um bonequinho. E como é que faz para eu ter um desse? Eu falei, eu vendo por R$2 cada um. Dentro disso, eu lembro a primeira vez, eu vendi cerca de 10 bonequinhos, cada um por R$2 em média. Deu R$20 naquela época, 2002, 2003. Oxe, isso uma era coisa grana. Assim. Era uma grana. Na loja de 99 tu rachava. Eu peguei esse dinheiro, fui na banquinha que ficava em frente à escola,
Comprou com mais com mais 3 colegas e comprei Blay 3 pastéis Ah, comeu. e uma Coca-Cola de 2 litros. Meu primeiro dinheiro gerado assim, a primeira vez que eu fiz dinheiro na minha vida. Então, hoje em dia, com R$20, você compra né, 3 uma Sete bala Belo. Juquinha. Não, hoje em dia, com R$20, dá pra você comprar o litro de Coca-Cola. É verdade, tem razão. Mas essa foi a época que eu lembro, assim, que a minha primeira ideia empreendedora. Eu ainda não sabia o que era empreendedorismo, né? Nessa época, mas foi a primeira vez que eu me dei por mim, que eu falei, não, aquilo ali foi uma sementinha do empreendedorismo. Foi ali, a partir daquela época ali, que eu comecei a pensar nisso. Voltando à história, aí eu conheci o Carlos, que é esse nosso amigo, perdão por citar, depois se corta. Depois você corta isso aí. Abaixa só um pouquinho o áudio aqui, ô Max, por favor. No meu ouvido, do Paulo. Vai, continue. Aí você conheceu o cara. Aí a gente conheceu esse amigo, eu era muito amigo desse nosso colega em comum. Nessa época ele me propôs, né, uma sociedade, foi a primeira sociedade que a gente fez junto, esse amigo em comum e o Tito, que foi uma casa de pôquer no Guará. Cara. Ninguém sabe disso aqui do canal, eu acho que nunca falei assim profundamente sobre essas coisas. Eu acho que o Tito nunca chegou a mencionar, mas a gente teve uma casa de pôquer. 3 moleques, porque na casa dos 20 anos ainda, 20, 21 anos, sem experiência, só com uma vontade de fazer um empreendimento, né? Surgiu a ideia, a gente gosta de jogar poker, por que não? Vamos lá, né? Pegou e iniciou. Nessa época eu trabalhava, eu saía do trabalho, trabalhava de 8 horas da manhã, CLT, de 8 horas da manhã até as 18 da noite, saía do trabalho correndo, fazia compra no mercado, que era caminho, todo dia eu fazia compra, e levava os itens lá para casa de pôquer. Ficava lá mais ou menos, dependendo do dia. Tinha dias que ficava até às 10 horas, tinha dias que a gente virava madrugada e tudo mais. Foi indo, até que teve um desentendimento e tal. A gente acabou encerrando a sociedade com esse colega. E eu e o Tito nos aproximamos muito durante essa época, né? Sim. Que a gente virou basicamente o colega em comum, que era nosso amigo próximo de cada um, nos uniu e a gente meio que se distanciou desse colega por questões da vida e de negócio e nos aproximamos muito. Desde então, nós sempre buscamos, né, fortalecer essa amizade, seja com projetos de empreendedorismo. Depois disso, a gente fez várias outras coisas que, como vocês sabem, no meio do caminho do empreendedorismo, nem sempre a gente acerta, mas a gente sempre aprende com nossos erros, Sim, né? Eu acho que o maior benefício do empreendedor é ele poder errar. Porque com o erro dele, pode ter certeza que ele vai aprender. Então, no meio do caminho aí, a gente errou muito, mas muito mesmo, gente. Então, assim, não fiquem com medo de errar, porque isso serve de aprendizado e uma hora você vai conseguir, só nunca desistam. Exato. Aí a gente começou a desenvolver uma amizade mais profunda. Foram passando os anos e nós nos aproximamos cada vez mais. Cheguei a conhecer uma prima da noiva do Tito, que hoje é minha noiva, né? Que moramos juntos. E assim, então a nossa amizade desde então foi muito fortalecida pelos anos. E a gente sempre, nessa união, dessa amizade também na união dos negócios, a gente sempre andou com uma parceria muito estreita. Algumas épocas a gente tomou rumos diferentes de novo, a gente iniciou a projetos, nessa época ainda não existia o empreendedor público, o bate-papo do terceiro setor, mas nós iniciamos a projetos. E o Tito falou, eu tenho uma ideia aqui bacana no terceiro setor. Eu falei, que de acha terceiro setor? Para contextualizar, Vai lá. O terceiro setor, na verdade, por exemplo, quando a gente começou a fazer o projeto da Casa de Pôquer, né, nós tínhamos esse projeto da Casa de Pôquer, estávamos trabalhando juntos. Eu também dava aula em um dos projetos da minha mãe. Minha mãe, ela conseguiu uma emenda para fazer umas aulas nas unidades de internação, que são os presídios, né? Em outro podcast a gente fala, inclusive, até um pouco sobre isso, né? São na verdade, é como se fossem uns presídios para os menores infratores, né?
é um local onde as pessoas têm privação de liberdade, mas são jovens, até 21 anos, se não me engano. E aí eu estava dando aula nesse projeto e tal, então eu dava aula e também ia para casa de poker. A gente, né, eu também tinha esse contraturno assim, porque eu dava essas aulas. E aí, inclusive, eu lembro certinho quando eu peguei o empréstimo, numa financeira para fazer a casa de poker. Eu estava descendo do ônibus de passeio com a galera, né? Tava descendo com os meninos, né? Que a gente estava levando, de uma das unidades estava levando para um passeio, né? Um passeio até histórico assim na região. E eu lembro certinho na hora que eu decidi fazer a contratação do empréstimo, eu estava descendo esse ônibus para concluir esse passeio. Mas a relação com o terceiro setor, na verdade, veio muito mais de necessidade, para mim, no meu caso. Minha mãe ela já atuava na área, então eu precisava de dinheiro. Quando a casa de poker não deu certo, né, a gente se lascou, né? Porque a gente, literalmente. a gente tinha dívidas, né? Eu vendi a casa de poker, não recebi o dinheiro da venda da casa de poker. Foi mais um fracasso. Foi mais um fracasso, porque a gente tinha comprado os equipamentos, o que nos trazia como uma grande... Uma segurança. Uma segurança era vender os equipamentos para né, amenizar um pouco o prejuízo. Além de não receber o dinheiro da venda da casa de poker, também não recebeu, ainda ficou com prejuízo de que a pessoa que assumiu o local ainda fez uma sacanagem e deixou todas as contas atrasadas que ainda estavam no nome. Tá tudo no meu nome. E assim... Foi uma fatalidade. Acontece, né? Eu estava muito, muito novo também. E aí foi quando eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso trabalhar, né? Ela, eu vou ter outro projeto, que você pode dar aula também. Só que eu percebi nessa planilha orçamentária desse projeto, eu percebi que tinha uma pessoa lá que estava em todo o projeto sempre, que era o Cláudio. O Cláudio é uma grande referência para mim, o Cláudio Chinaski, um grande abraço se estiver nos assistindo por algum momento. É uma referência muito grande para mim na área. É um cara assim, um dinossauro na área, é um cara que manja muito, que faz projetos desde muito tempo, né? E eu virei para ele e falei, Cláudio, é o seguinte, vou mandar real, eu quero aprender o que você faz. Ele ganhava uma porcentagem nos projetos da minha mãe, eu quero aprender o que você faz para eu poder fazer também e ganhar o dinheiro. Então assim, quando a gente terminou o lance da casa de poker, eu vi a única alternativa que eu tinha para fazer era trabalhar com a minha mãe e inevitavelmente eu tive que me envolver mais. E aí foi quando eu fui estudar, né, o marco regulatório. Eu já tinha feito isso, tá? Então já tinha ajudado ela em alguns processos, porque desde 2015 eu estou na área, mas eu atuava muito como um instrutor dos projetos, dava aula de empreendedorismo, né? Ironicamente, porque eu só tinha errado até então. E aí a gente pegou, o Paulo comigo, a gente decidiu se envolver juntos, né? Decidiu seguir um pouquinho, né? Pelo menos por pouco tempo, né? A gente desenvolveu o projeto juntos. Basicamente o Tito, ele chegou assim, tô com uma nova ideia aqui de negócio e tal, que pode dar certo. É uma coisa que a gente não tem respaldo nenhum para se inspirar, vai ser basicamente um pioneirismo aí no ramo. E começou a me explicar um pouco sobre projetos e tal, que ele já tinha tido o rompante da ideia. Tito, para quem não conhece, eu acho que vocês não têm muita noção, mas ele sempre foi um cara muito criativo. E teve muitos devaneios criativos onde, a partir de um pequeno momento ali que ele tá tomando um banho, ele tem uma ideia de um projeto que é muito bacana. Sempre teve. Eu não sei se isso é um dom ou se é um... Sempre teve, e ele chegou com a ideia da projeto. Eu pensei aqui numa empresa e tal, voltada para o terceiro setor. Eu falei, peraí, terceiro setor? Que diacho é isso, cara? Isso em 2018, né? 2018, início de 2018. Início de 2018. Falei, que diacho é isso, cara? Terceiro setor, nunca nem ouvi falar. É o que? É de comer, é de passar no cabelo. E tem muita gente que está relacionada e que nem sabe também. Então é normal não saber o que é. Exatamente. Aí ele foi me explicando, eu falei, vamos lá, né? Não sei, vou abraçar a ideia, mas assim, porque você tem ideias boas, mas não sei, nunca ouvi falar, será que vai dar certo? Não, vai dar certo, vamos lá. Tem um monte de projeto, tenho aqui umas pessoas para aprender, o Cláudio, a minha mãe, eles podem ajudar aqui e tal, vamos. E a gente começou nessa pegada. Eu saía de casa, para quem não sabe, eu moro aqui no Guará, e eu saía de casa no Guará. Na época, o Tito ele estava morando lá na Asa Norte, eu saía de casa no Guará, ia lá para a Asa Norte, a gente sentava no quarto dele, ficava lá o dia inteiro. E aí?
Para onde a gente vai? O que a gente começa a fazer? Ah, tem que pesquisar sobre isso. Como é que escreve o projeto? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Vamos conversar com a pessoa tal? Vamos. Ah, não, eu tenho que ir ali. Vamos lá, tem reunião. Vamos. Tudo foi assim, metendo as caras, sem saber, sem saber de nada. Foi basicamente iniciando. A Projetos iniciou assim. Metendo as caras, a gente começou e aos poucos foi fluindo. A primeira coisa que a gente fez foi participar, fazer um projeto para um edital, né? Abrir um edital. Na verdade, minha mãe ela já veio com uma problemática, que era o CDCA. Isso. Ela tinha um projeto no CDCA que não tinha sido aprovado, mas muita gente já tinha escrito várias coisas. Aí eu e o Paulo a gente pegou para resolver alguns BOs desse CDCA. E foi quando a gente aprovou o projeto de 1,1 milhão, que eu costumo dizer que a gente é o mais novo a aprovar. Eu sou o mais novo a aprovar um projeto no CDCA Brasília, no valor de 1,1 milhão, porque a moça que estava lá, ela falou, nossa, mas você é tão novo, nunca vi uma pessoa tão nova aqui. Não só o mais novo, mas também, imagina, uma pessoa sem conhecer nada, sem nenhum conhecimento, vai lá, pega um projeto do CDCA, que não é simples, Sim. E ainda de 1 milhão e 100, cara, assim... A gente teve que mergulhar na legislação e é doloroso, é complicado, não é tão fácil. E assim, é possível, né? Porque a gente foi lá, aprovou o projeto de CDCA, só que tem um problema. A gente não tinha entendimento. Eu falei, caraca, agora eu vou ter muito dinheiro, porque eu vou ganhar uma porcentagem de um projeto, né? Que um projeto de 1 milhão, eu vou ganhar uma porcentagem e tal, não sei o quê. Só que o problema maior é que o projeto demora muito para sair. Então, todo projeto de recurso público, você fica uma eternidade ali refém, esperando. E o que acontece? O projeto demora para sair, mas o boleto não demora para chegar. Então, você tem ali um problema financeiro, né? E eu comecei a perceber isso, que apesar de ter boas oportunidades, né, o tempo era um fator muito determinante para a gente se ferrar de novo. E aí foi quando eu acho que como a gente começou a observar que você não podia sair do seu trabalho, efetivamente, né, e eu tinha que encontrar outras formas também de ganhar em outros projetos. Exatamente. E aí foi quando a gente decidiu participar de um edital, que era o edital da Secretaria de Cultura, né, do Complexo Cultural de Planaltina, e foi quando a gente oficialmente abrimos a projeto, criou um CNPJ, né, inicialmente no nome do Paulo, né, porque a gente precisava destrinchar. Eu estava na direção executiva do Lumiarte, então não poderia receber, era a ideia de que eu não poderia receber, o que na verdade é um equívoco muito grande, né, que eu não posso receber, já que eu sou diretor, eu não posso receber. Tem vídeo no nosso canal que fala sobre esse estigma, que você pode começar a desconstruir isso, porque é uma mentira, tá? Você pode sim, você deve receber enquanto diretor, e existem formas disso acontecer dentro da licitude. E aí a gente pegou, o Paulo começou a ser o responsável por toda a gestão administrativa desse projeto, que é um outro edital que a gente tinha participado, que era um edital mais imediato. Pra vocês terem uma ideia, início de 2018, a gente começou a fazer isso tudo. No final de 2018, a gente não tinha nada. Não tinha nenhum projeto saído, não tinha nada acontecendo. E, assim, é extremamente... assim, nenhum dinheiro no bolso. Nada, e, assim, não tinha um puto. Só pra fazer um adendo. Nesse quesito, gente, vocês têm que pensar assim, mas são duas pessoas novas, né? Não devem ter gasto. Todo mundo tinha gasto. Tito, ele pagava aluguel, ele tinha os gastos dele. Eu não morava com minha mãe. Eu tinha meus gastos. Então, assim, é uma coisa que a gente fica desesperado e pensar, pô, um ano inteiro de esforço, foi um esforço porque não é fácil, é um esforço muito grande, para não gerar nenhum resultado até agora. E aí passamos nesse edital, esperamos, aí foi pago finalmente em 2019, no início de 2019, eu acho que foi isso, né? Foi. No início de 2019, ou meados de 2019, finalmente. E esse projeto foi muito bom, porque eu decidi fazer uma coisa, porque esse projeto especificamente teve seus percalços, como todo projeto tem, foi o primeiro que a gente começou a administrar, né? O CDCA, no final das contas, eu tive que abrir mão, né, da porcentagem de execução, porque eu não sabia lidar com pagamento de CLT, não sabia lidar com pagamento de planilhas mais complexas, e aí eu não me senti seguro. Eu virei para o pessoal, né, da instituição, falei, olha, não dá certo e vocês não tem problema, vocês podem procurar um contador que só me passa a minha parte, que diz respeito à aprovação do projeto, e está tudo certo. Mas esse também não tinha saído até então. Ele veio sair no final de 2018, sim, saiu no final de 2018, e o outro saiu em 2019, o outro edital. E esse edital do Complexo Cultural de Planaltina era o seguinte, era um edital de pauta, que é tipo, você tem um espaço público e você tem que preencher a agenda desse espaço público. Para apresentar voltando um pouco, para apresentar esse projeto no edital, não sei se tu lembra,
Mas eu lembro certinho, a gente lá no quarto, aí tinha a mesezinha, o computador e tal, eu botei ele lá e eu começava a mexer nas artes, pô. Porque eu sou da área de comunicação, então eu fiz alguns cursos de design e tal, não sei o que. Eu fiz a capa e contracapa linda, artística. Assim, claro, puxava vetor gratuito de tudo que era canto, né? Era tudo feito, na verdade, já pré-pronto e eu só mudava. Por quê? Porque eu queria gerar impacto na análise do projeto. Né? Enquanto o Paulo escrevia algumas coisas, que eu deu pegava e fazia certo, e arte. deu certo. A gente passou. Um dos pontos fortes da Projetos até hoje foi justamente esse impacto visual nos projetos. Isso a gente traz com muito peso, não só na forma, não só nos projetos que são apresentados, né, através da gente, mas principalmente na nossa comunicação para os nossos parceiros. Né? E esse realmente, você botou num ponto agora que eu tinha até me desvinculado um pouco, que é uma coisa que a gente tem muito enraizada. E aí, beleza, a gente criou esse impacto visual, não sei o que, e passou no edital. Passamos bem, numa colocação assim, longe, podia estar qualquer tipo de questionamento que a gente ainda ia ser primeiro. E aí, eu não sei, eu acho que o visual teve muito isso. E quando o projeto começou, eu tinha que preencher com alguns cursos, algumas capacitações. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso. Aí eu fiz um curso para umas crianças, né? Que eu já trabalhava com isso. Tinha um curso projeto de empreendedorismo, né? Que chamava Super Empreendedores. Então eu fiz uma turma de Super Empreendedores, mas estava com adesão baixa por conta do horário, né? O contraturno escolar e tal, estava meio complicado. Aí eu tive que mudar, né? A comissão do projeto falou, não, acho que vai ter que mudar porque está com uma frequência muito baixa. Aí eu mudei, eu falei, quer saber, eu vou fazer um de noite sobre elaboração de projetos. Aí eu criei um produto chamado Projete-se, né? Aí isso, o Paulo, a responsabilidade do Paulo era administrar os pagamentos, né, que é a coordenação administrativa financeira. Eu era instrutor, ele era o coordenador administrativo financeiro, o que era projetos, e a gente não tinha projetos ainda. A gente tinha só a ideia de ter, né, projetos. Depois o nome veio totalmente aleatório, eu estava dormindo, aí acordei, aí foi... Enfim, mas a ideia é que o Paulo estava lá na função administrativa financeira, que coordenava os contratos e os pagamentos, enquanto eu estava nessa parte de capacitação e fazendo um curso, eu entre outros instrutores. E aí a gente criou, né, esse projeto, eu criei todo, do mesmo jeito que eu sempre fiz, criei os slides bonitinhos e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a divulgar em Planaltina. Apareceu um ou outro, não sei o que e tal, começou a dar um volume de gente, começou as pessoas interessadas e eu não sabia muito bem como lidar. Aí teve um dia que uma pessoa apareceu, né? Também um convidado especialíssimo que nós temos aqui, que é os dois convidados especialíssimos que nós temos aqui no nosso podcast, que é o Eugênio Piedade e o Hélio Rosa. Tá? Se já tiver lançado, você está aparecendo na sua tela, tá? Esse podcast para você assistir. Convido a assistir esses dois podcasts que são muito bons. E eles falaram, a gente quer fazer um projeto. Olha só, a partir do curso, né, eles apareceram pra gente e me chamaram lá no auditório e falaram, olha, quem é do Lumiarte, não sei o que e tal, que fez passou nesse edital. Eu falei, não, eu posso falar sobre, eu não sou... Eu era diretor executivo na época, eu falava, eu posso falar tal. Aí a gente fez uma reunião. E ele chegou e falou, olha, porque é o seguinte, a gente está montando um conselho de desenvolvimento, que muito sucesso, né? E a gente quer apresentar os projetos. E eu, caraca, tem um mercado, né, que funciona também, né? Não só a capacitação, você capacitar, porque é isso que o empreendedor público surgiu, para poder capacitar as pessoas, né, em relação a todas essas vertentes, mas existe também um mercado, né, das pessoas que vão criar o projeto para vender para alguém. E especificamente foi onde eu tive que me especializar muito, na parte do recurso público. E aí eles falaram, vamos fazer esse projeto tal, não sei o quê. Aí foi quando eu apresentei o Super Empreendedores para eles e criamos outros produtos disso. Criamos subprodutos. Chamado o famoso termo de referência. Para quem não sabe, toda a base de conhecimento que eu tive que adquirir foi do ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, e a gente adaptou o termo de referência para virar um documento mais de venda. Mas, enfim, dados os detalhes, é só para vocês entenderem, contextualizar de onde surgiu a Projetos, onde surgiu. A gente se separou, né, Paulo? A gente tomou... Teve, só fazer uma complementação, como é engraçado e a gente, às vezes os nossos caminhos se cruzam com outras pessoas que a gente nem imagina como vai ser, né? Nesse curso do Super Empreendedores, que o Tito ministrava lá no Complexo de Planaltina, né? Cultural de Planaltina, ele acabou conhecendo duas pessoas maravilhosas.
E uma delas, inclusive, está até hoje aqui Sim, conosco ainda teve esse na detalhe. Projetos. É um colaborador nosso, Exato. que é o nosso querido Will. Hoje ele atua aqui conosco desde então, né? Desde aquela época até hoje. E assim, é engraçado como a vida, ela, por caminhos sinuosos, nos apresenta pessoas maravilhosas durante o caminho da vida. Foi assim com o Tito, foi assim com o Will. E assim, é bom frisar isso porque são pessoas que fizeram parte da Projetos, né? E que foram de suma importância. Então agradecemos aí a colaboração desde então do Will, que é uma pessoa sensacional. Provavelmente mais para frente a gente chama ele aqui para um podcast também, Sim, né? claro. Para ele participar. E basicamente, depois dessa época, eu estava numa... Não, antes disso, para o pessoal conhecer esse detalhe, quando você falou do Will, eles frequentavam a capacitação indo de longe, e quando a gente montou a equipe, ninguém recebendo nada, né? Só para fazer um visual aí para vocês, quem for de Brasília vai entender. Eles saíam de Santa Maria para Planaltina, ou seja, mais ou menos De noite, aí 80 todo dia. quilômetros de distância, Por sorte era contra de fluxo. noite e de moto. Ah, não era contra fluxo, não. Não, era... Porque quando você chega ali no balão subindo ali o Colorado, Você pega um trânsito infernal, não tinha viaduto. E ainda de motinha, 2 pessoas em cima de uma moto É. pequenininha. E quando eles foram de ônibus, porque teve uma vez, foi onde a gente estreitou mais laço, porque era um curso de 10 encontros, né? Eu acho que era esse, 10 encontros, e aí a gente estreitou mais laço quando eles... Já sabia que eles moravam em Santa Maria, porque eles já tinham falado, a gente já tinha feito dinâmica de apresentação e tudo. E aí eles falaram que estavam de ônibus. Eu falei, não, peraí, eu vou dar carona, porque eu também andava 50 km para poder chegar em Planaltina e voltar, né? 50 km cada trecho. E assim, 40 e poucos quilômetros. Enquanto eles andavam tipo 80, porque era 30 mais pra frente, assim. E aí eu falei, não, pera, eu dou carona até um ponto mais estratégico para vocês. E a gente veio conversando, eles falando do que eles têm de ideia pra vida de projeto e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, muito legal. É um pessoal para agregar. Então eu não tive medo naquele momento. Eu falei, não, vamos trabalhar junto? Foi tipo muito repentino. Eu falei, vamos trabalhar junto, tal, não sei o quê. E aí a gente se encontrou no France Café, né, por algumas vezes e tal. A gente foi se reunir, foi estreitando. A gente começou a ter uma estrutura um pouco mais desenhada. A princípio só nós 4, né? E aí foi quando a gente oficialmente tinha ali uma equipe e foi feito o terceiro projeto, que era o Super Empreendedores. Já no Super Empreendedores eu falei para eles, eu fiz um compromisso. Eu falei, Will, é o seguinte, ó, eu vou ter como te pagar por mês aqui R$300, né? Ele aceitou, ele não nem pestanejou, ele falou, não, beleza, vamos trabalhar junto, não sei o quê. Então, assim, era uma ajuda de custo muito irrisória, mas pela vontade de fazer ali, de estar no meio de... Eu tô dizendo isso porque a maioria das pessoas que nos acompanham, né, Paulo, são pessoas que não tem dinheiro, não tem nada. E então, assim, você encontrar as pessoas certas para estar junto contigo, isso vai fazer uma diferença muito grande. E aí por vezes, a gente se encontrou lá no France Café e tal. Mas enfim, agora, continuando. Aí teve um determinado momento que a gente aí separou. teve nessa época, basicamente... E você ainda trabalhava. Ele nunca saiu do trabalho dele. Era sempre um contraturno. Exatamente. Aí eu fazia esses 2 turnos. Chegou uma época que eu estava muito cansado. Aí eu me vi numa bifurcação onde eu ia ter que escolher. Pô, eu continuo com um projeto que pode dar um resultado no futuro. Ou não, não tinha como saber. Ou não tinha como saber. Era um cenário muito incerto ainda. Era uma aposta, né? Exatamente o que a gente fala, um tiro no escuro. Ou eu vou pagar minhas contas e continuar com o emprego que eu tô e tal. Eu fiquei nessa, eu falei, pô, cara, eu queria muito continuar, só que eu tô ficando cansado. Tal, foi quando eu sentei com o Tito, Tito, não vou conseguir. Aí, nesse meio tempo aí, surgiu uma outra oportunidade de eu mudar de emprego também, que foi para um outro emprego que eu achava que seria o emprego ideal que eu queria. E com isso eu falei, pô, eu vou decidir focar nessa nova oportunidade que surgiu e vou com tudo. Vou abandonar os 2, no caso, me afastei da Projetos e também do emprego que eu estava, para focar nesse novo desafio aí que eu tive pela frente. Acabou que quando eu decidi fazer isso, foi no início da pandemia, uma semana antes de fechar todos os locais. E aí mudou tudo. A gente ainda não tinha nem noção que iria fechar. Foi tão repentino. Só especulação.
foi tão repentino que, basicamente, eu saí da empresa que eu estava, eu encerrei a parceria com o Tito na Projetos e comecei a atuar nesse outro ramo. Quando eu comecei, deu um mês, exatamente um mês, fechou tudo. Tudo, lockdown, de casa. Aí eu comecei a fazer um serviço de telemarketing que eu falei, não, cara, eu não sirvo para isso aqui, não é isso aqui que eu quero. Aí eu falei, porra, mais um erro na minha vida. Mas como todo erro a gente aprende, né? Foi mais um aprendizado, para falar a verdade. Aí, diante desse aprendizado, eu abandonei esse novo emprego e acabei ficando, assim, meio à deriva. Nessa época ainda não tinha nada em mente, estava tentando buscar alguma coisa, atuei juntamente com a Projetos em um projeto chamado Covid-19, que nós lançamos aí no ano de 2019. Mega pacote do Covid-19. Isso foi um dos projetos que foi fruto dessa parceria que a gente fez com o Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal. Isso. E ele tinha várias ideias, o Eugênio era doido assim, o Eugênio é doidinho também. Quem é uma pessoa mais astral e tal, não sei o quê, ele também é pisciano, eu sou pisciano. Então, não sei, a gente gosta bastante. E aí ele tinha essas ideias, né? E eu era o cara que desenhava essas ideias. Então, eu escrevia os documentos e tal, e fui me aprimorando nisso. Tirava do papel, né? Colocava no papel e ajudava ele a tirar do papel. E aí, ele falou, Tito, a gente precisa fazer um produto, né, pra Covid, porque é um assunto agora, mudou tudo, tem que ser Covid, e foi, né? Por 2 anos e tanto foi isso. E aí a gente criou o mega pacote de combate à Covid-19, que eram projetos pontuais para diferentes públicos, com diferentes pautas que lidavam com a mesma situação, que é o lance do Covid. Né? E aí foi quando eu virei pro Paulo de novo, falei, e aí, quer trabalhar no projeto, né? Mais precisamente ali no ano de 2020, em meados de outubro de 2020. Foi quando a gente iniciou aí a execução do mega pacote, né? Foi um projeto que, inclusive, foi super rápido, né? A liberação do recurso, desde que eles começaram a... Porque foi emenda. Foi emenda, foi uma emenda. E, assim, a articulação política, ela é imprescindível para o sucesso disso, né? E é um adendo que a gente tem que frisar sempre, porque até um caso que a gente já teve com algum dos nossos parceiros aqui, né? Que a pessoa chega, poxa, mas eu tô precisando desse dinheiro urgente, eu já fiz compromisso, eu preciso fazer aqui o meu projeto, como é que eu vou assumir o compromisso com as minhas crianças e tal. Só que uma coisa que vocês têm que ter noção é que não depende da gente. Se fosse por nós, é o que a gente fala, nós somos parceiros. Se fosse por nós, o recurso estaria na sua conta já de imediato. Só que não é assim, a gente precisa passar por um processo e esse processo, às vezes, ele demora um tempo, é muito incerto. Então, o que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Isso aí você pode ter certeza. Voltando, aí atuei junto ao projeto do Mega Pacote, Covid-19, onde nós... Uma posição de coordenação. Onde nós fizemos aí o trabalho, foi um trabalho bem feito, todo mundo atuou de forma magnífica, equipe sensacional. E finalizando o mega pacote, eu me vi já de novo, né, na parte do ostracismo ali de, o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi onde surgiu uma outra oportunidade de iniciar um trabalho, novamente CLT, em uma outra empresa. Na verdade, naquela primeira empresa lá que eu saí antes de que eu atuava junto com a Projetos e tal, mas agora em um outro cargo. Foi onde eu iniciei o trabalho nessa empresa, né? Continuei aí por mais 2 anos, mais ou menos, até retornar aí as atividades com a Projetos, onde o Tito chegou. E aí, cara? Olha o que a gente tem aqui, vamos organizar, vamos fazer, vamos lá que tem tudo pra gente começar a gente tá em outro crescer. contexto hoje, hoje né? Já é outro contexto, já é outra situação, né? Já estamos em outro nível. E vamos aumentar cada vez mais. Mas basicamente foi isso aí. A nossa trajetória desde então, de muitos erros, muitos acertos também, né? Porque não só de erro nós vivemos. E, cara, basicamente é isso aí. Sempre fui muito grato por tudo que a vida me proporcionou até hoje, todos os aprendizados, e também
Sempre fui muito grato pela parceria que eu sempre tive aí com o Tito. A gente sempre teve um laço muito forte, que inclusive é uma coisa muito engraçada. Algumas situações, eu acho que já é de convívio, algumas situações que ele faz e logo em seguida eu faço, ou então eu faço e logo em seguida ele faz sem ter conhecimento. A gente ou então tá o pessoal que que chega aqui, nossa, mas vocês são irmãos? Tipo assim, tem nós não nada a somos, ver. A cara de um não tem nada a ver com a outra, mas tem muita gente que acha parecido pelo jeito. Eu acho que é muito pelo jeito assim, da gente lidar, do nosso dia a dia e tal. É isso. E assim, em relação ao empreendedor público, vocês sabem, a ferramenta do empreendedor público ela é para trazer desburocratizar, simplificar esses conceitos que são mais complexos na visão de muitos que são atuantes do terceiro setor. O Paulo, na posição... Qual que é a estratégia aqui, gente, para vocês entenderem? O Paulo, na posição de novo entrante, novo, assim, porque ele já teve muita relação, ele pode trazer muita consideração pertinente. Principalmente tocar em pontos onde eu pode ter passado despercebido, né? Pode ter dúvidas assim que são mais elementares ou dúvidas de nível de complexidade que para mim eu não tenho observado. Então é um contraponto muito interessante que a gente vai se complementar nisso. A gente vai tentar, a gente ir junto, trabalhando junto, traz uma visão técnica quando a gente for conversar com o convidado, né? Em paralelo, a gente tira dúvidas que sejam mais elementares, que sejam mais principiantes, a partir da visão do Paulo, de que não, mas por que é assim que funciona assim e tal? E enquanto a gente pode falar de assuntos também um pouco de um nível de complexidade um pouco maior pelo trabalho que a gente exerce na Projetos. Tá? Então, esse é o intuito aqui, é a gente trazer essa perspectiva, né? Esse outro ponto de vista, pela experiência de vida do Paulo e tal, e pela similaridade que a gente tem na forma de agir. E eu acho que vai ser um acréscimo assim, imensurável para o nosso trabalho. Né? E o Bate-Papo Terceiro Setor, o que a gente quer trazer para vocês é um volume muito grande de conversas. De informação, de conhecimento, mas também da parte dessa conexão, de conhecer pessoas, de ver a história de vida de uma pessoa, como ela chegou até ali, o porquê ela se envolveu com o terceiro setor, né? Que eu acho que isso é um dos principais pontos que a gente vai atuar aqui no terceiro, no e como ela se desenrola, né? Isso. Como ela se desenrola. E, basicamente, o que o Tito estava falando aí é que vai ter vai ter a parte técnica, que é com ele, e vai ter a parte simplista ali, que sou eu, perguntando, pô, mas como é que faz aqui? Como é que eu pego eu capto essa emenda aqui para ajudar vocês a entenderem tanto a parte técnica quanto a parte mais simples, né? É ter as diferentes visões, né? Eu acho que é muito importante, isso aí é altamente nutritivo. E é isso, esse é o novo escopo do Bate-Papo Terceiro Setor. Vocês vão perceber a partir do próximo bate-papo já a presença dele numa conversa conosco, né? E em todos daqui por diante, né? E aí a gente vai estar sentado desse lado, né? A gente vai sempre sentar ali do lado, o nosso convidado vai ficar aqui. A gente vai fazer esse bate-papo mais informal, também a gente puxa mais para o lado técnico, vai depender muito, mas é basicamente isso aí. O Bate-Papo Terceiro Setor, nós vamos esperar aí a participação de todos vocês, a visualização é muito importante, né? Que vocês acompanhem, para que a gente consiga manter esse trabalho aqui, porque até então é um trabalho que a gente faz de coração, né? É um trabalho que surgiu aí a partir da vontade do Tito em fomentar o terceiro setor, em realmente trazer mais força aí para o terceiro setor, né? Que até então meio que ficava à margem, né? Que é como ele diz, o terceiro setor que na verdade deveria ser primeiro setor. Com certeza. Tem vídeo que fala sobre isso, não é possível, né? Mas é isso, né? Tem razão. E a gente conta, isso que o Paulo está falando às vezes em coisas práticas, né? Curtir, compartilhar, comentar, né? Isso pra gente também tem uma extrema relevância. Esse bate-papo foi bem objetivo mesmo, só pra gente se apresentar, né? Nós enquanto dupla, e o Paulo nas suas individualidades, na sua trajetória, um pouco da minha história, para vocês conhecerem um pouco mais, né, sobre quem faz esses vídeos, o porquê que eu faço esses vídeos, né, hoje o empreendedor público ele é uma ferramenta extremamente democrática, a gente não tem nenhum nível de receita, a gente não fatura, né, o empreendedor público. Não estou reclamando também, porque é a nossa estratégia, nós queremos, a partir do empreendedor público, que você tenha as suas iniciativas. E sim, há projetos que é aquela que oferece todas as gamas de serviço que a gente pode
entregar para uma instituição, para um ente ou um agente, né, do terceiro setor. Que é importante até frisar, gente, vocês vão escutar muito falar da Projetos, porque apesar de o empreendedor público e a Projetos serem duas empresas separadas hoje, o empreendedor público ele surgiu a partir da Projetos. Foi uma vertente ali que o Tito criou dentro da Projetos, né, para justamente fomentar essa ideia do terceiro setor, divulgar sobre o terceiro setor. E ainda bem que essa ideia cresceu tanto que agora a gente está separando, mas a gente nunca vai deixar de falar da Projetos, porque a Projetos ela foi muito importante para esse início do empreendedor público, a Projetos ela é muito importante para o desenvolvimento do terceiro setor, e a Projetos basicamente aí o nosso guarda-chuva, a nossa mãe, o nosso projeto inicial. Nós temos hoje quase 200 instituições que são diretamente associadas a projetos em relação laboral mesmo, então, que estão desenvolvendo seus projetos, ou então que já fizeram algum termo de referência, ou estão captando, ou estão prestando conta. Então, nós temos uma gama de instituições de amplo atendimento, que são 18 estados, 17 estados e o Distrito Federal. Então, assim, é muito... A Projetos, dentro do segmento de execução de recursos públicos, ela tem uma dimensão, assim, absurda. Hoje é a maior do Brasil. A gente pode falar, a gente já geriu aí mais de 160 milhões em recurso público, então, assim, experiência você pode ter certeza que nós temos, né? E assim, a gente vai trazer para vocês vários fragmentos do que a gente pode trabalhar em relação a projetos, mas o empreendedor público ele é muito mais uma ferramenta para desconstruir essa ideia, né, de complexidade no terceiro setor. Então, ele é muito mais uma ferramenta para democratizar essa informação do que ficar te empurrando o serviço e tal. Mas vocês vão ver a gente falando muito da Projetos, porque a maioria das pessoas que a gente vai trazer aqui já tem uma relação, né, hora ou outra já teve uma relação com a Projetos. E isso é muito importante para a gente, porque a gente quer validar, né, o mercado. A gente quer validar o terceiro setor. Isso é de extrema importância. Tá? Então, é isso, né? Por isso, quer falar mais alguma coisa? Não. Somente agradecer aí a participação, agradecer também aí o convite de participar do podcast, de estar ao seu lado para que a gente faça esse desenvolvimento desse trabalho maravilhoso que a gente vai fazer aí daqui para frente. Agradecer mais uma vez a participação de todo mundo aí que vá visualizar esse nosso podcast. E basicamente é isso aí. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. É nóis.